Olá, alunos! Sou a professora Meire. Sejam bem-vindos ao meu canal de matemática, o X da Questão. Sou a professora Meire e hoje iremos falar de radiciação de números racionais. Mas se você não assistiu o vídeo aula Potenciação de números racionais, eu aconselho vocês a verem para entender melhor essa aula. A primeira radiciação que iremos ver é a radiciação de frações. Vocês reparem que a raiz está abraçando o numerador e o denominador. Isso quer dizer que vocês têm que tirar a raiz do numerador e do denominador. Raiz de 25 e raiz de 64. Raiz de 25, 5. Raiz de 64, 8. A mesma coisa aqui embaixo. A raiz está abraçando o 144 e o 100. Então, a gente vai separar isso. É a mesma coisa de tirar a raiz quadrada de 144 e tirar a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 144, 12. Raiz quadrada de 100, 10. 12 e 10, ainda dá para simplificar. Dá para dividir por 2. Então, vamos dividir 12 por 2, dá 6. E 10 dividido para 2, dá 5. A segunda radiciação que iremos ver é radiciação de números decimais. Existem duas formas, a rápida e a longa. Vou começar pela longa, depois eu mostro como fazer da forma mais rápida, tá bom? Bom, da forma mais longa, a gente tem que reescrever esse número decimal na fração. Então, 0,36, então a gente vai escrever da seguinte forma. Vai escrever o 36, como tem duas casas decimais, a gente vai colocar sobre 100. E vai fazer igual a gente fez na radiciação anterior. Raiz quadrada de 36 dá 6. Raiz quadrada de 100 dá 10. 6 décimos dá para escrever na forma de decimal, então é a mesma coisa de 0,6. Vamos para o de baixo. A gente vai escrever o número sem a vírgula, que é o 144. E como tem 4 casas decimais, a gente vai botar um 1 com 4 zeros, desse modo. Então, a gente vai tirar a raiz quadrada de 144, que dá 12. Raiz quadrada de 10.000, que dá 100. 12 centésimo, a gente vai escrever na forma decimal, que é 0,12. Agora, vamos para o processo muito mais rápido. Esse mesmo número, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fingir que não tem vírgula. A gente vai ler só o 36. Raiz quadrada de 36, 6. Como a gente está vendo, duas casas decimais, 2 dividido para 2 dá 1. Então, eu boto uma vírgula de modo a ver uma casa decimal. Vamos no de baixo? Se a gente ler sem a vírgula, a gente vai ler o 144. Raiz quadrada de 144 é 12. E a gente vai contar o número de casas. Temos 1, 2, 3, 4. 4 dividido para 2, 2. Então, a gente vem contando duas casas decimais e bota a vírgula. 1, 2, bota a vírgula e o zero na frente. Vamos fazer mais pelo processo rápido? No primeiro exemplo, eu tenho 1,44. Vou tirar a raiz quadrada como se não tivesse vírgula. Raiz quadrada de 144 é 12. Como esse número tem duas casas decimais, vou dividir 2 por 2 dá 1. Então, no resultado, eu terei uma casa decimal. Vamos para o de baixo. Raiz quadrada de 0,81. Vou ler como se não tivesse vírgula. Raiz quadrada de 81 é 9. Como 0,81 tem duas casas decimais, vou dividir 2 por 2, dá 1. Então, no resultado, eu terei uma casa decimal. No de baixo, eu tenho raiz quadrada de 0,0009. Vou ler como se não tivesse vírgula. Raiz quadrada de 9 dá 3. 0,0009 tem 4 casas decimais. 4 dividido para 2 dá 2. Então, no resultado, eu terei duas casas decimais. No de baixo, raiz quadrada de 0,000016. Vou ler como se não tivesse vírgula. Raiz quadrada de 16 dá 4. Esse número tem 6 casas decimais. 6 dividido para 2 dá 3. Então, no resultado, eu terei 3 casas decimais. A partir de agora, a gente vai trabalhar com raiz cúbica. Como o índice é 3, o número de casas decimais será dividido por 3. Então, vamos ler sem vírgula. Raiz cúbica de 8 é 2.
Quantas casas decimais? 3. 3 dividido para 3 dá 1. No resultado, teremos uma casa decimal. Aqui embaixo, eu vou ler sem vírgula. Vou ler o 8. Raiz cúbica de 8, 2. Vamos contar quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dividido para 3, 2. Então, no resultado, terá 2 casas decimais. Raiz cúbica de 27 é 3. Quantas casas decimais? 3. 3 dividido para 3, 1. Então, no resultado, terá uma casa decimal. É muito bom te ver por aqui. Aproveite, se inscreva no canal, dê o seu like e faça um comentário.